Eu sempre falei aqui no canal que eu gosto de moda, mesmo quando eu era pequenininho, que eu nem sabia direito o que significava moda, o que era essa indústria potente mundialmente, o que significavam os desfiles, qual era a importância das estações relacionadas à roupa, à estética visual e tudo mais, mas eu sempre de alguma forma me sentia conectado àquele universo. Eu lembro quando tinha o Morumbi Fashion. O Morumbi Fashion, ele, se não me engano, ele era um evento que veio antes do São Paulo Fashion Week, né, do Paulo Borges. E era um evento que eu gostava muito, que eu lembro que na época não tinha essa ascensão da internet, então eu assistia os desfiles, eu entendia sobre moda, tudo através das revistas. Eu ia na banca, procurava, tinha sempre um especial da Caras falando sobre o São Paulo Fashion Week. Era muito caro a revista na época, e eu comprava porque era o único meio de tirar as informações que eu queria, mesmo sendo uma criança. E eu lembro que naquele tempo as polêmicas eram outras. Vou dar um exemplo. Quando eu era criança, eu lembro que saiu um desfile do Lino Vilaventura, se não me engano foi pro Morumbi Fashion, aonde ele colocou a Xuxa com os seios, com uma blusa bem transparente, onde o seio dela ficava em evidência. E aquilo gerou muita polêmica na época, porque naquele período a Xuxa ainda trabalhava com criança, então tinha toda aquela questão de aquela imagem imaculada e infantilizada sobre ela, mesmo ela já sendo uma mulher com mais de 30 anos. E eu lembro também de um período, quando eu era criança, que teve um desfile da Carlota Joaquina, que já era o desfile na São Paulo Fashion Week, que o Pedro Lourenço, pra quem não sabe, ele é filho dos estilistas Reinaldo Lourenço e da Glória Coelho. E ele fez um desfile com ele tinha 12 anos na época, e foi um desfile muito bacana, onde mostrou ali um garoto de 12 anos fazendo uma coleção inteira para Carlota Joaquina na época. Hoje, o Pedro Lourenço é mundialmente conhecido, ele leva o nome da moda brasileira pro mundo inteiro. Legal também é que o Pedro Lourenço conseguiu sair um pouquinho da aba do pai e da mãe, que também são estilistas, e deixar sua marca registrada na moda nacionalmente e também internacionalmente. Eu lembro também de quando eu era criança que eu gostava muito dos desfiles da Victoria's Secret. Naquela época passava apenas no SBT, não passava em nenhum site e tal, aqui no Brasil pelo menos. Então eu tinha que esperar, que geralmente acontece no fim do ano, aí eu tinha que esperar pra ver lá as modelos da Victoria's Secret desfilando com aquelas roupas. Naquela época era muita asa, muita pedraria e tudo mais. Agora, os últimos desfiles eu percebi que tá uma coisa mais comercial, mas antigamente tinha esse apelo mais show, mais conceitual realmente. Inclusive tinha asas imensas. Volto a dizer, como eu não tinha internet na época, porque eu sou de família humilde, todos esses tipos de informações pequenas através da moda eu ia atrás. Eu queria saber, eu queria entender, eu queria de alguma forma me conectar com aquele universo que transmitia tantas coisas legais pra mim em relação à criatividade, à inovação, à tecnologia. Eram coisas bem legais que me ajudaram bastante no meu processo de quando eu era criança até a minha adolescência. Bom, então vamos entrar no assunto da morte do Thales. Aconteceu na passarela essa morte trágica do modelo Thales, onde todos os tipos de meio de comunicação relacionado à moda tiveram que informar essa morte. E outras pessoas, outros veículos que nem falam sobre moda, começou a denegrir muito a indústria da moda e falar coisas absurdas e falar sobre profissionais que desde sempre protegeu a moda nacionalmente, desde cedo fez com que muitas e muitas pessoas conseguissem entrar nesse meio e trabalhar nessa área, que é um meio tão complexo e ao mesmo tempo tão criativo, inovador, que mexe com a adolescência e a mente e a vida criativa de tantas pessoas. E eu sinto que, de uma maneira geral, num contexto geral, a notícia ela tem que ser sim propagada, mas de maneira inteligente. Eu acredito que a moda, ela é também sim uma ferramenta de sonhos, de crenças, de criatividade, de exploração do que você é e do que você quer ser através de uma roupa, através de uma estética visual. Os profissionais, inclusive o Paulo Borges, que é o idealizador, o criador da São Paulo Fashion Week, foi muito criticado, os estilistas, os demais modelos, muitas pessoas que estavam lá foram muito crucificados, né? Porque após a morte, após a retirada do corpo dele da passarela, o evento continuou como se nada tivesse acontecido. Isso pelo menos foi o que foi falado na mídia, mas agora que tá saindo mais matérias falando sobre o backstage, falando sobre o que aconteceu lá no fundo mesmo, todo mundo... Gente, eu fico imaginando, você tá trabalhando num evento, alguém morre,
Imagina o caos mental e emocional que fica, a atmosfera que fica naquele ambiente. É óbvio que eu acho que todo mundo ali ficou desolado. E muitas pessoas que estavam lá presentes teve sim que se posicionar, entrar no Instagram, fazer stories para falar o que aconteceu, o que estava acontecendo, porque muitas pessoas ficaram muito ofendidas também. Teve o outro lado da história também, o porquê que continuou o desfile, porquê que não parou tudo, e as pessoas queriam simplesmente que tivesse uma resposta rápida. Gente, um rapaz morreu na passarela, todo mundo viu, e é muito complicado a gente se posicionar e pensar, eu pensaria ou faria dessa forma, porque foi um acidente, né? Ninguém estava esperando por aquilo. Tanto que quem estava assistindo o desfile achou que aquilo fazia parte do desfile, que aquilo era uma performance e tudo mais. Então imagina pra quem estava lá, que depois ficou sabendo que o rapaz morreu. Bem triste lendo algumas coisas, sabe? Tipo, de pessoas que eu acompanho há muito tempo, desde quando eu era criança, que é o exemplo do Paulo Borges. O Paulo Borges é o idealizador da São Paulo Fashion Week e ele se pronunciou no seu Instagram. E ele falou o seguinte: eu não estou na moda por causa da roupa, estou na moda por causa das pessoas. Não desejaria a ninguém estar ali no olho do furacão, vivendo uma energia tão inexplicável, tão difícil, tão dolorosa. Percebi que no papel era dividir com um coletivo, com as centenas de pessoas que estavam ali por um sonho. É muito difícil nesse momento saber qual é a melhor decisão. Eu concordo muito com esse posicionamento dele. Eu acredito que muitas pessoas, muitos profissionais que estavam lá foram muito julgados, sendo que é muito complexo a gente pensar de imediato o que deve ser feito naquele momento. O Rico da Laçã, o rapper Rico da Laçã, ele foi muito elogiado porque ele criticou bastante o evento e ele falou na frente de todo mundo o que muitas e muitas pessoas concordaram e disseram que fariam o mesmo. Ele citou a seguinte frase: o garoto acabou de morrer e vocês estão aqui, como se a vida não valesse nada. Nada, nada, nada. Não era pra ninguém estar aqui, certo? E tá circulando nas redes sociais o vídeo, ele citando essas frases. Bom, na faculdade de moda, eu tive a professora Maria Alice Ximenes, que é uma mulher muito incrível, muito inteligente, tem livro publicado, conhece muitas pessoas da área da moda, e ela também fez um posicionamento muito legal que eu vou ler pra vocês. Ela colocou no seu Instagram: a morte do modelo Thales Cotta está nos fazendo refletir ainda mais sobre o mercado da moda, o triunfo do capitalismo e a falta da humanidade. Na mesma semana do então principal evento de moda do país, a São Paulo Fashion Week, acontecia a semana do Fashion Revolution, evento que discute exatamente esses valores: moda, sustentabilidade, amor, humanidade e principalmente a decência e transparência no mercado da moda. Após a morte do modelo em plena passarela, a trilha sonora se misturava com o som da ambulância, uma cena terrível. A marca sequer fechou sua loja no espaço e manteve aberta até as 22 horas. Mesmo após o anúncio da morte confirmada de Thales. São esses valores que temos que refletir e discutir. Bom, eu fiz esse vídeo pra gente pensar em moda como algo muito mais do que roupa, muito mais do que estética visual. Eu sei que tudo isso é importante, isso é a base da moda, né? O que faz ela ser sustentada por tantos e tantos anos. As tendências, eu acredito que devem ser seguidas, porque através disso, por trás disso, aliás, vem muitos estudos, vem pessoas muito criativas que querem trabalhar com cores e texturas e formas. Eu acho que isso é muito bacana porque faz a gente transcender a nossa criatividade e pensar na moda como algo, como uma ferramenta cada dia mais de elevação. Eu queria abrir esse debate com vocês, perguntar pra vocês o que vocês acham de tudo isso, da morte do garoto, de como que a mídia noticiou tudo isso. O que eu senti é que toda a imagem de São Paulo Fashion Week e todos os outros desfiles foram apagados por conta dessa morte. Se tratando de uma morte, eu acredito que o melhor a ser feito naquele momento era realmente parar tudo, sabe? Parar realmente, falar: gente, houve uma morte de um modelo, a gente precisa parar, vamos todo mundo se conectar, criar uma nova energia aqui, porque assim não dá. Eu acho que o que magoou bastante as pessoas foi, depois da morte, tudo continuar. Música alta, fotógrafos, o clima de roupas e fashionismo e modas e bloggers. Então acho que isso deixou as pessoas muito chateadas. E ele morreu na frente de todo mundo. E assim, gente, a queda dele foi na frente de todo mundo. Todo mundo fotografou, todo mundo tentou ajudar. E foi uma coisa muito triste de se ver. E depois de tudo isso, fingir, muitas aspas, gente, muitas aspas,
como se nada tivesse acontecido. Então, música alta, fotos e tudo mais, eu acho que não existe clima para isso. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Me diz, por que o céu é azul? Explica a grande fuga do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar.